Graças pais amados. Amém. Boa noite também aos irmãos, às pessoas que estão conosco essa noite. É uma noite de alegria, porque nós estamos na presença do Senhor e não há nada melhor, não há nada igual do que estar na presença do Senhor. Em nome da Missão Boa Nova, nós agradecemos a presença de cada pessoa, cada visitante que está aqui essa noite, os demais irmãos que nós aqui estamos em família, famílias espirituais pelo sangue de Cristo e também família biológica. Nós temos aqui irmãos, temos casais, mães, filhos, e isso é um motivo de bênção e de alegria que o Senhor nos dá essa noite. Nós vamos abrir a palavra dele, irmãos, em Romanos. Essa noite nós vamos falar sobre a amizade, o relacionamento com Deus, tornando-se amigo de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Amém? Vou ler na tradução que diz assim: assim como tivemos restaurado a nossa amizade com Deus pela morte de seu Filho, quando éramos inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio da sua vida. Amém? Irmãos, é interessante que nos dias atuais, e nós costumamos ouvir, é rotineiro as pessoas elas dizerem que hoje ninguém pode confiar em ninguém. Hoje não existe mais amizade verdadeira. E geralmente é comum em nós nos relacionarmos com pessoas que apreciam as mesmas coisas nossas. Por exemplo, no nosso país, um país bastante dividido, não só politicamente, ideologicamente, religiosamente, é comum a nossa bolha, a nossa célula ser pessoas que comungam dos mesmos pensamentos que nós, gostam das mesmas coisas que nós gostamos. É como nós nos relacionamos assim. Só que quando nós analisamos a palavra de Deus, nós vamos ver que o amor de Deus por nós seres humanos, Deus quis se relacionar com pessoas que eram totalmente diferentes da sua vontade por causa do pecado, por causa da transgressão, por causa da nossa desobediência para com Ele. Nós sabemos que Deus, Ele é autor, é criador, Ele é Senhor e Mestre, é juiz, é redentor, Ele é Pai e Salvador, mas tem algo que a palavra de Deus revela sobre Ele, que é algo que deve nos alegrar, que é que Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Quando nós abrimos a palavra de Deus lá em Gênesis, vamos abrir a palavra de Deus lá em Gênesis, no início do primeiro livro da Bíblia, nós vamos ver que Deus ele se relacionava diretamente com o homem. Não existia um horário marcado como essa noite, não existia um dia específico, não existia cerimônias, rituais religiosos, ou seja qual for. Deus ele tinha um relacionamento perfeito, ele tinha um relacionamento real, ele tinha um relacionamento direto com o ser humano. Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz assim. Gênesis capítulo 3, o versículo 8. Diz assim: ouviu a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. O texto vai dizer que Deus ele passeava no jardim e ele conversava com o ser humano, mas o pecado envergonhou o ser humano diante da presença de Deus. Você vai ver que eles se esconderam, porque Deus deu uma ordem, quando você lê o livro de Gênesis,
ao homem e à mulher. Deus criou, a Bíblia vai relatar tudo perfeito, bom, perfeito. Não tinha nenhuma necessidade para o ser humano desobedecer. É parecido com os pais, né, hoje em dia. Os pais dão as condições perfeitas, dão sustento aos seus filhos, querendo o bem deles, não querendo a desobediência, que eles sigam outro caminho que venha desagradar aos seus pais, e eles procuram outro caminho. É a desobediência, já é a consequência do pecado. A Bíblia vai mostrar que no Antigo Testamento pessoas elas tiveram um relacionamento, mesmo depois do pecado, um relacionamento íntimo com o Senhor. Êxodo 33, versículo 11 vai dizer que Moisés ele conversava face a face com o Senhor, e ele era amigo de Deus. Ele conversava face a face com o Senhor e ele era amigo de Deus. Está lá em Êxodo, versículo 11 do capítulo 33. Isaías 41:8 vai dizer que Deus chamou Abraão de meu amigo. Ele disse que Abraão era o seu amigo. E a expressão ali hebraica, em relação a essa expressão que Abraão era amigo de Deus, é que ele era amado de Deus, e ele compartilhava da comunhão com o Senhor, da intimidade com o Senhor, da obediência a Deus. É como você, quando em um casamento você escolhe os padrinhos do seu casamento, você vai escolher aquelas pessoas amigas, íntimas, aquela que você acha merecedor daquele momento lindo, belo, tão esperado pela noiva, pelo noivo, e você escolhe os padrinhos do seu casamento. E a expressão é essa, a ideia é essa, que Abraão ele tinha uma intimidade próxima com Deus. A Bíblia vai falar de Enoque, que andou com Deus, vai falar de Jó, de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia vai dizer que Jó também ele era amigo de Deus. E Deus ele quer com você essa noite esse relacionamento. Esse relacionamento, muitas vezes, até nós mesmos, cristãos, nós pensamos que ter intimidade com o Senhor é marcar um horário ou marcar um momento no nosso dia a dia, na nossa agenda, ficar a sós com o Senhor. Isso é bem, é verdade, nós devemos fazer isso, mas Deus quer que nós nos relacionemos com Ele em todos os momentos, que nós conversamos com Ele em todas as horas do dia, seja dentro do seu carro, em um mercado, em uma compra, em qualquer lugar. Você deve espiritualmente, constantemente estar se relacionando com Deus. E a Bíblia diz, como nós lemos aqui em Romanos, que Cristo ele restaurou, ele conduziu esse acesso ao Pai de maneira íntima. É por isso que a religião não entende. Ela não entende, às vezes elas querem colocar nas pessoas julgos pesados, coisas humanas, ensinamentos humanos, para trazer esse relacionamento entre os seres humanos e Deus. E a Bíblia vai mostrar também. A Bíblia vai mostrar também que o pecador ele necessita de obedecer ao Senhor por meio do arrependimento. É uma via de mão dupla. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus não esperou nada de nós no sentido de nós agradarmos ao Senhor, mas Deus espera a fé, o arrependimento, obedecer ao Senhor, dizer: Senhor, eu quero me relacionar contigo, eu quero trazer de volta, Senhor, ou eu quero ter de volta essa intimidade que eu perdi com o Senhor por causa da desobediência, por causa do pecado. Porque a Bíblia vai mostrar isso. O que separa o homem de Deus é o pecado, é sua desobediência, é sua transgressão. Deus é amor, Ele é imutável. Ele espera o ser humano em todas as horas de sua vida. Agora tem uma hora que não dá mais, é se o pecador rejeitar e deixar essa vida ser esse relacionamento íntimo com o Senhor.
deixar essa vida sem permitir que o Senhor entre em sua vida, domine a sua vida, domine a sua intimidade com Ele. Que o ser humano se relacione com Ele. Que o ser humano seja sincero com o Senhor. Muitas vezes nós, irmãos, o nosso problema é que nós não somos sinceros com Deus. Quando nós vemos no Salmo Davi várias vezes expressar a sua angústia, as suas necessidades diante de Deus, e a Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele expressa tudo aquilo que ele está sentindo. Às vezes nós recorremos aos homens, nós recorremos às outras pessoas, nós recorremos a vários tipos de coisas, mas nós não queremos recorrer a Deus de maneira sincera. Dizer como Davi: Senhor, Tu conheces meu coração, Tu sabes as minhas fraquezas, Tu sabes as minhas necessidades, Tu sabes as minhas dúvidas, Tu sabes o que eu necessito de Ti, Senhor. Pai, se manifesta em minha vida, se manifesta no meu coração. Tira, Senhor, esses pensamentos que eu sinto, às vezes contra o Senhor, às vezes contra um familiar, às vezes contra qualquer pessoa, Pai. Se manifesta no meu coração, Senhor. Eu quero, Senhor, restaurar essa amizade que eu perdi contigo. Lá em João capítulo 17, João 17, João 15, o versículo 7 e 8. João 15, o versículo 7 e 8 diz assim: E se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiser, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei os meus discípulos. É interessante, irmãos, que esse capítulo 15 de João, Jesus, ele se manifesta aqui, um dos eu sou de Jesus, ele como a videira verdadeira. Se você ver o versículo 1, ele vai falar que ele é a videira verdadeira, e ele vai dizer que os seus discípulos, ou as pessoas, elas são os ramos, ou os galhos, e ele vai dizer que as pessoas devem estar nele, relacionada com ele, em intimidade com ele, para produzir frutos. E ele vai dizer isso, ele diz: quem está nele produz fruto. Quem se relaciona com o Senhor, quem está em intimidade plena com o Senhor, quem está em comunhão plena com o Senhor, ele encontra-se em paz espiritualmente. Vem as aflições, mas mentalmente ele encontra refúgio. A irmã aqui, Fernanda, enquanto ela falava, ela falou desse mês que nós estamos vivenciando no nosso país, onde o mês, o Setembro Amarelo, está relacionado ao suicídio no nosso país. E foi muito noticiado hoje, eu não sei se vocês viram, eu cheguei a ver rapidamente que uma ex-jogadora de vôlei, ela, pelo que as investigações mostram, ela tirou a sua própria vida. Interessante que essa mulher, ela estava essa semana em um lançamento do seu livro, e ela estava dando entrevistas, mas ali, naquele apartamento onde ela se encontrou, por algum motivo, ela, na sua angústia de alma, mesmo rodeada de muita gente, de muita fama, de muitas pessoas, com certeza ela
sentiu uma angústia em sua alma. Ela não quis, de uma certa maneira, tirar a vida dela. Ela queria tirar a angústia que ela estava sentindo ali por algum motivo. E esse relacionamento, irmãos, que o ser humano tem com Deus, por muitas vezes, se ele deixar, como a irmã falou, Deus entrar no seu coração, Deus entrar em sua vida, restaurar essa amizade, ele pode passar por angústias, problemas emocionais, físicos, mas ele tem refúgio. Ele está na rocha. E a Bíblia diz que quem está na rocha tem a sua vida firmada. O motivo de tanta miséria, tanta morte, tanto suicídio, é porque as pessoas, elas não estão num relacionamento com o Senhor. Elas estão longe do Senhor. Por causa de Deus? Não. Por causa do pecado. Por causa da transgressão. Por causa do coração do homem que se inclina para tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para tudo aquilo que não é da vontade do Senhor. E a Bíblia vai dizer, irmãos amados, que essa restauração, essa amizade é graça de Deus. É só a graça de Deus, a sua bondade, o seu amor, que restaura a amizade entre o ser humano e Deus. A Bíblia vai mostrar vários textos, várias passagens que o ser humano ele se encontra afastado de Deus. Paulo vai dizer que nós não éramos povos, nós estávamos afastados de Deus, mas a graça de Deus nos alcançou. Ele vai dizer que a graça de Deus se manifestou ao mundo, trazendo salvação aos pecadores. Ele vai dizer aos Efésios que pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. A Bíblia vai mostrar que Jesus, ele se manifestou ao mundo, João vai dizer, cheio de graça e verdade. João vai dizer isso. Ele vai dizer que o Verbo se fez carne, se manifestou ao mundo, cheio de graça e de verdade. E o maior empecilho no relacionamento entre o ser humano e Deus, entre você e Deus, nós sabemos que é consequência do pecado. A nossa mente, o nosso ser, ele coloca várias dúvidas para querer fugir da presença do Senhor. Desde o ego, desde Gênesis, a palavra mostra isso. A voz amorosa do Senhor procurando o homem, onde estás? Onde estás? E o homem se escondeu. E as pessoas continuam assim, querendo fugir da graça e do amor de Deus. Mas saiba de uma coisa, ele continua lhe amando do mesmo jeito. Ele nunca mudou. O seu amor é imutável. O seu amor, a sua justiça, a sua ira se manifesta contra o pecado, mas mesmo assim o seu amor não conseguiu ficar quieto. Ele enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se você se encontra no seu coração, na sua vida cotidiana, se você percebe isso, que você está longe do caminho do Senhor, da intimidade com Deus, do relacionamento com Ele, não perca tempo. O mundo não vai dar descanso a você. E quando eu digo mundo, é esse mundo de inimizades, esse mundo de muitas coisas, mas o coração das pessoas continua vazio. Esse mundo que as pessoas, às vezes, elas são ensinadas a correrem atrás de um sonho, a correr é algo que é até bom, é até louvável, mas elas colocam o coração nesses sonhos, nessas realizações, e quando elas conseguem aquilo, elas continuam vazias. É por isso que você vê muitas pessoas, mesmo elas expressarem, e elas conseguirem sucesso, o dinheiro, às vezes até o reconhecimento, e elas dizem: quando eu não tinha isso, eu era mais feliz. Eu corri tanto atrás desse objetivo, eu corri tanto atrás desse sonho, atrás desse desejo, mas hoje que eu conquistei, eu não tenho felicidade. Por quê? O relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus está quebrado. Há uma barreira de separação. Mas Jesus Cristo,
Ele é a ponte, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Paulo vai dizer a Timóteo que Ele é o mediador entre Deus e os homens. E eu queria dizer a você essa noite: nele você pode confiar. Você se decepciona com o seu irmão, com a sua mãe, com um amigo, aquela pessoa que você até confiava, aquela pessoa que você compartilhava muitas coisas, que você confiava nele, você confiava nela, e de repente você é traído por aquela pessoa. De repente, como nós costumamos dizer, você é empunhalado pelas costas e você se decepciona, a ira invade o seu coração. Mas com Deus não é assim. Com Deus você nunca vai se decepcionar. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 49, versículo 15, que a mãe, com todo o seu amor, nós sabemos do amor de mãe, mas tem muitas mães que abandonam os seus filhos. Tem muitas mães que abandonam os seus filhos e esquecem dos seus filhos. Mas Isaías vai dizer: mas ele fala de Deus, eu jamais me esquecerei de você. Ainda que uma mãe veja o amor de uma mãe, só quem é mãe sabe, né? O amor de uma mãe. Mas Deus diz assim: ela pode esquecer você, mas eu jamais esquecerei de você. Amém. Se o seu relacionamento com Deus é um relacionamento problemático, você saiba que não é por causa de Deus, não. É por causa de você, é por causa de mim. E quando eu digo isso, esse relacionamento individual, porque o que Deus quer da humanidade é isso. O que Deus quer dos pecadores é que eles reconheçam a sua graça, o seu amor, e eles tenham esse relacionamento restaurado. E em todos os momentos você vai enxergar a bondade de Deus, a graça de Deus, o cuidado de Deus em suas vidas, que se renovam a cada manhã. A Bíblia diz que o amor de Deus, as misericórdias de Deus se renovam em cada manhã nas nossas vidas. E várias pessoas, por mais que você, às vezes, por causa do seu pecado, você queira se queixar, queira até mesmo questionar a Deus, saiba que várias pessoas queriam ter a vida que você tem. Várias pessoas queriam estar no seu lugar. Às vezes há uma ingratidão no coração do ser humano, mas nós devemos enxergar as bondades, as misericórdias de Deus em nossas vidas. E várias pessoas queriam ter a vida que você tem e queriam ter a vida que eu tenho. Mas o melhor que Deus quer para você é que você conheça Ele verdadeiramente. Que você faça como o Senhor Jesus na sua oração, lá em João 17,3, que a vida eterna é esta: que conheçam a Ti como o único Deus e a Jesus Cristo, a quem foi enviado. Esta é uma noite para você de mais intimidade com o Senhor. Essa é uma noite para você na qual você pode se derramar na presença do Senhor de uma maneira sincera, de uma maneira verdadeira, e dizer ao Senhor: Senhor, eu quero me relacionar contigo. Eu não quero a religião em minha vida. Eu não quero seguir um homem, seguir um pastor, seguir um pregador, mas eu quero te seguir, Senhor. Eu quero que tu se manifeste intimamente no meu coração. Eu quero que o teu Filho Jesus, Senhor, ele se manifeste em minha vida. Ele se manifeste no meu ser. Você peça a Ele que Ele possa tomar conta de toda a sua vida. Seja nos estudos, seja no trabalho, seja na família, seja com a namorada, com a noiva, onde for, que todo o seu relacionamento, seja ele qual for, ele esteja balizado no seu relacionamento com Deus. Ele esteja fundamentado no seu relacionamento com Deus. Como nós vemos aqui, assim como nós tivemos restaurado a nossa amizade com Deus pela morte de seu Filho, quando éramos inimigos,
certamente seremos libertos da punição eterna por meio da sua vida, da vida e do sacrifício que Jesus Cristo, Ele ofereceu e ofertou lá na cruz para nos salvar. Graça de Deus, bondade de Deus, misericórdia de Deus sobre mim e sobre você. Se relacione com Deus, medite em sua palavra, busque ao Senhor, peça a Ele em todas as horas, em todas as circunstâncias, em qualquer lugar. Exclame ao Senhor e mostre as suas necessidades, as suas angústias, os seus agradecimentos, que eu e você, a nossa vida seja uma vida de intimidade com o Senhor, porque é isso que Ele deseja, é isso que Ele quer de nós. Não é apenas um encontro quinzenal aqui com o culto dos jovens, não é apenas indo à igreja, não é apenas parando em nossa casa em algum momento de hora marcada, de dias marcados, para estarmos a sós com o Senhor, que isso é um meio também, mas não, é todas as horas, em todos os momentos. A nossa mente, a nossa vida, o nosso dia a dia deve estar em conexão com o Senhor, deve estar em contato com Deus, porque sendo assim, cada vez mais você vai sentir e você vai ver a presença do Senhor e a sua intimidade com Ele. A Bíblia diz, como eu falei, que a graça ela restaura a comunhão, o relacionamento com Deus, e a paz é a experiência individual sublime que cada ser que se relaciona com Deus tem. Todos nós que estamos aqui, aqueles que se relacionam com Deus, eles têm, todos nós trazemos experiências que nós vemos o Senhor ao nosso lado, o Senhor, como diz a Bíblia, do nosso lado, a mão de Deus, a mão poderosa de Deus, o Deus que criou tudo e que criou todas as coisas, agindo em nosso favor, por amor, por misericórdia, por graça e bondade. Amém? Que Deus abençoe, irmãos, a minha vida, a sua vida, e não esqueça, esse relacionamento com Deus ele é individual. Aqui nós estamos como igreja, no coletivo, mas Deus quer um relacionamento íntimo, individual com Ele, e que você busque isso, que você possa alcançar graça e misericórdia da parte dele, mais e mais sobre a sua vida. E em nome de Jesus, nós agradecemos a sua presença e estamos felizes com você aqui esta noite. Em nome dele eu agradeço.